Oi pessoal, tudo bem? É fato que o Mavic foi um divisor de águas no mercado de drones. Um drone diferente, criado para ser portátil, cheio de recursos e muito, mas muito bem acabado. É natural que quando você vai trocar seu drone, que você quer comprar um drone melhor ou quer entrar no hobby, quer começar com o hobby, é muito natural você se encantar com o Mavic, mas na hora do vamos ver, na hora que você se depara com o preço, daí vem a pergunta: será que vale a pena? Será que vale a pena mesmo eu comprar uma Mavic? Mas essa pergunta não é colocando em xeque o custo, né? É uma pergunta que você não quer ser enganado, você não quer comprar gato por lebre. Será que a imagem dele é boa? Será que ele tem estabilidade? Porque quem fez o nome da DJI no mercado foi a linha Phantom. Phantom 1, 2, 3 e 4. O Phantom 3 que já veio com câmera e o Phantom 4 com alguns recursos a mais. Então, existe uma segurança maior quando se fala de Phantom, porque uma Mavic é novidade, né? Você não quer apostar na novidade. E é um brinquedo relativamente caro, né? Então, é normal essa dúvida, é normal essa dúvida. Hoje, quem são os players? Quais são os drones que normalmente a gente pesquisa para ter um drone melhor, que tenha alguma autonomia, que tenha um voo autônomo, né, que trabalhe com GPS, que consiga voltar para o lugar de origem caso perca o sinal, que essa é a maior preocupação. Os players hoje, os drones que nós temos são o Phantom 3, o Phantom 4, o Mavic e o Spark, que foi lançado agora. Isso eu estou falando para drones para uso recreativo, né, não para uso comercial. Na linha Phantom 3, que é uma opção, o Phantom 3 é uma ótima máquina, né? O Phantom 3 ele já tem os mesmos conceitos do Phantom 4, já tem a câmera integrada, tem um sensor muito bom, inclusive o sensor da câmera do Phantom 3 ele é muito próximo do sensor do Phantom 4. Eu particularmente, nos vídeos que eu vi de comparativo de imagem do Phantom 3 com o Phantom 4, eu prefiro a imagem do Phantom 3, até porque a gravação em 4K para mim não é um atrativo. Eu já não consigo nem dar play num vídeo em 4K no meu notebook, quanto mais editar. Eu tô com uma Mavic há 4 meses, tenho 250 GB de vídeo já, isso em Full HD. Imagina se fosse 4K, cara. Não dá, né? Não é a minha realidade, vamos dizer assim. E eu até considerei a compra de um Phantom 3 na época, comparando o preço com o Mavic, que era algo absurdo. Para mim estava descartado o Mavic. Eu tinha um X8 da Syma, né? Eu comecei a voar em 2014 com o X5 da Syma, eu até recomendo esse drone para quem está começando, é um drone barato, fácil de manejar e você vai conseguir pegar destreza no controle. É muito importante isso para você não causar um acidente, não estragar, né, um drone como um DJI. Eu comecei com o X5C, depois o X8C. O Phantom 3 já é uma máquina muito melhor, cara, né? Você tem a imagem online, você vai colocar seu celular, você vai rodar o DJI Go, vai conseguir ver em transmissão em tempo real a imagem que o drone está, e você vai conseguir ir mais distante com ele de uma maneira segura, um drone seguro para voo, né? Muito bem testado, enfim. O Phantom 3 é uma opção real. São 4 tipos de Phantom: o Standard, o Advanced, o Professional e 4K. O Standard, eu já não sei se é uma opção para quem quer iniciar no hobby, porque o sinal de rádio dele, o sistema de rádio dele é baseado em Wi-Fi, que restringe muito a distância. Se eu não me engano, a especificação é para 1,5 km, sem barreira e sem interferência. Na cidade, se você conseguir 300, 500 metros é muito. Dá para brincar. Como eu falei, é muito melhor do que um drone que não tem recurso nenhum, né? Você vai poder se divertir muito mais do que um drone mais simples. Mas, se você pensar no Advanced, que já tem um sistema de rádio baseado no Lightbridge, que aí já tem uma especificação para 5 km, 5 km sem barreira e sem interferência, e na cidade você vai conseguir, dependendo do lugar, 1,5 km, 2 km de distância, que é bastante, é bastante. Ele não tem autonomia para ir muito mais, né? Eu prefiro fazer um voo tranquilo,
né, vendo os detalhes, do que fazer esse voo de desespero que o pessoal fala long range. É só para testar mesmo, vai onde vai e volta, acabou. Mas para você curtir o bairro, né, para você ver a vizinhança, você enxerga outras coisas, mesmo no bairro que você mora, que você tanto conhece, quando você sobe um drone você vê outras coisas, você vê por cima, né? O Phantom 3 Advanced, para quem está começando no hobby hoje e não quer investir já direto numa Mavic, porque eu pensava assim, eu vou comprar um Phantom 3, eu vendo depois e compro uma Mavic. E tem muito Phantom 3 sendo vendido hoje num preço bem acessível, com pouco uso, porque foram usuários, né, quem estava entrando no hobby, até para ver se ia gostar ou não, comprou um Phantom 3, que é uma ótima opção. O Phantom 3 Professional grava em 4K. Que no meu caso, como eu já falei, não é interessante. A única diferença do Phantom 3 Standard para o Professional. E o Phantom 3 4K, ele tem o mesmo rádio do Standard, ou seja, com um alcance muito limitado. Mas para quem trabalha com fotofilmagem, é uma opção, porque se você só grava eventos, casamento, você não precisa voar com ele mais de 300 metros, você vai voar perto. Aliás, nesses casos é bom você ter sempre visada do drone para saber se você não vai esbarrar numa árvore, num banner, enfim, você não vai estragar o casamento, né, o evento da pessoa. Essa é a maior preocupação. Então, o 4K acaba sendo uma opção. Me parece que a DJI parou de fabricar o Phantom Standard, o Advanced Professional, pelo menos. Por quê? Porque o custo para ela, para fabricar um Phantom 3 Advanced e um Phantom 4, que tem inclusive o mesmo sistema de rádio, é muito parecido. Daí ela tem que fazer duas coisas. Ou ela aumenta muito o preço do Phantom 4, para justificar o recurso, né? Você tem que ter uma diferença de preço, e aí ela não vende, ou ela baixa muito o preço do Phantom 3, que aí vai tomar prejuízo. Então ela tirou de linha. Tem só, até onde eu sei, ela só está fabricando hoje o Phantom 3 Standard. Se bem que outro dia eu entrei na loja da DJI e eu vi todos lá. E tinha opção de comprar também. O Phantom 4. Qual o diferencial do Phantom 4 para o Phantom 3 que puxa um pouco mais, né? Um pouco mais. Nessa minha pesquisa me atraiu. O que é esse um pouco mais? O que você ganha? Você ganha redundância de IMU, que é a unidade de medida de inércia. É o circuito que sabe se o drone está se deslocando, quando ele está, quando ele está no modo hover, né, que ele tem que ficar paradinho de acordo com a posição do GPS dele, o EMU vai garantir que ele está parado, a direção do drone, se ele está subindo, se ele está descendo. Então ele recebe as informações dos sensores, né, barômetro, da bússola, sensor de velocidade, enfim. E é um circuito muito importante. Então, o Phantom 4 tem redundância de circuitos, do IMU e também da bússola, que é o circuito básico de direcionamento do drone, né? Tem que ter a bússola funcionando. Isso, poxa, é um voo mais seguro, né? É um voo mais seguro. E eu buscava isso exatamente por algumas experiências que eu tive com o Cima X8C. Pela diferença de preço, eu me convenci, eu vou comprar um Phantom 4. Ele também tem sensor frontal, e o sensor inferior dele é muito mais preciso do que do Phantom 3. O Phantom 4, no Phantom 4, eles chegaram no ápice com relação a controle. Tanto que no Phantom 4 Pro eles não mexeram nisso, né? Então, o Phantom 4 é um Phantom 3 melhorado. Ele tem uma câmera melhor, tem um sensor inferior melhor do que o do Phantom 3, ele tem redundância dos circuitos que já existem no Phantom 3, e ele tem também o sensor frontal que não existe no Phantom 3. E ele tem uma autonomia de bateria um pouquinho melhor, ligeiramente melhor. Eu já tinha me convencido, é um clássico. O problema do Phantom 4, para mim, era o tamanho. Eu não me via ali, vou carregar uma mala a mais, né? Você já leva um monte de coisa eletrônica, vou levar mais uma mala na hora que eu for viajar para o Phantom. Isso me deixava meio preocupado. Mas, meu, fazer o quê? É o que eu posso comprar e acabou. Não estava ainda disposto a comprar uma Mavic, mas relutando comigo mesmo. Comparando uma Mavic com o Phantom 4, meu, é assim, do que eu vi no YouTube, tem um vídeo do iPhoneedo, que eu vou colocar aqui no descritivo, que eu vi um comparativo de imagem. O que conta quando você vai, né, no caso? Conta a imagem, estabilidade e a portabilidade. Estabilidade muito boa,
melhor do que a do Phantom 4. Ele fica travado, ele fica cravado no ar. Se você vê, tem vídeos comparativos também de autonomia de bateria, por exemplo. Se eu não me engano, o canal Headset Drones fez um comparativo legal e também o canal B-Drones. O Alexandre fez um comparativo muito bom de bateria, de autonomia de bateria entre o Phantom e o Mavic. Você vê que o Mavic está cravado e o Phantom dá umas deslizadinhas. Então o Mavic, não acho que isso importa muito, né, se ele vai mexer um pouquinho ou não. O importante é que ele não saia, né, não dá um flyaway aí. Mas o Mavic fica cravado e o Phantom não. Isso me atraiu também. E com relação à qualidade da imagem que eu estava falando, o iPhonedo tem um comparativo que ele faz noturno, que na minha opinião, a imagem do Mavic é muito melhor, e eu não me arrependi não, realmente tem uma temperatura de cor mais acertada, né? Ele até fez um teste, depois ele falou, pessoal, vou mostrar aqui, vou fazer de novo, vou mostrar que o setup está igual, porque estão dizendo que eu sacaneei, né? Enquanto ele estava editando o vídeo, ele mostrou isso para alguém lá e os caras, pô, você está de sacanagem, você melou as configurações do Phantom 4, você fez alguma coisa errada. Depois ele fez o teste de novo para mostrar que realmente era essa a diferença. Por isso que eu falei que o Mavic não perde em nada para o Phantom 4, nem em imagem, nem em estabilidade, nem em distância. O rádio dele é diferente, o Phantom tem um sistema chamado Lightbridge e o Mavic o tal do Oculus Sync, que é um sistema de rádio novo, que isso me preocupava também. Novidade me preocupa um pouco. Eu ainda não sei, pessoal. Eu tenho a impressão que o Phantom 4 nesse ponto é melhor na cidade, pelos vídeos que eu vejo do Vanzan e pelos meus testes. Só que é o seguinte, o Vanzan se posiciona bem. Quando você se posiciona numa região central, se você está um pouco mais alto, é melhor. Eu ainda... Dos testes que eu fiz, quando eu estou um pouco mais alto, sem barreira, se não tem muito prédio por perto, você consegue percorrer uma distância bem melhor. Tem o meu teste de distância que eu fiz aqui no condomínio, que eu vou até a Penha, deu 1.400 metros, e não é que ele perdeu o sinal, ele perdeu depois quando eu estava voltando, que pode perceber que eu vou, começa a dar fail-safe, eu volto, eu tô com o drone na mão ainda, e ele perde porque tá longe, né, meu? É difícil você conseguir desviar de uma barreira que tá no meio do caminho. Tinha 2 prédios lá no meio da Penha que bloqueou um sinal. Mas ele voltou sozinho, não que importa. Mas eu não sei dizer. O que eu sei é o seguinte, para mim é suficiente. A especificação dele é 7 km sem barreira e sem interferência. Eu acho que ele sofre muita interferência de Wi-Fi. Eu não sei se o Phantom é assim também. Lá onde eu trabalho, é incrível. O drone está a 100 metros, 300 metros da fail-safe. Tem o vídeo do Triângulo das Bermudas também aqui perto, no Parque do Piqueri, que a 100 metros estava dando fail-safe. E ele perdeu o sinal, né? Naquele caso ali até tremeu a câmera, dá uma olhada no vídeo, vocês vão ver o que eu estou falando. Mas assim, ó, o Oculus Sync, ele trouxe uma novidade boa, que é a possibilidade de você usar 2 controles no mesmo drone. Pô, mas pra que eu quero 2 controles? Cara, meu filho está crescendo, né? Outro dia ele até quis pilotar o drone, eu fico com ele na mão, junto, né? Eu fico junto com ele segurando o controle com o medo, que é uma responsabilidade muito grande. Se você quiser deixar alguém pilotar com você, o segundo controle permite isso. Então a pessoa tem um controle secundário, onde se você tomar uma ação no seu controle, o secundário fica desabilitado por 3 segundos. Então a pessoa vai para uma direção errada, qualquer momento que você mexer o seu controle, você toma ação. E agora o óculos também da DJI, que recebe o sinal que também opera no mesmo sistema. Eu não sei se o óculos, posso estar falando besteira, como eu pesquiso hoje mais para o Mavic, posso estar falando besteira, mas eu não sei se o óculos funciona com Phantom, não tenho certeza. Mas eu sei que ele recebe o sinal direto do Mavic. E o sistema, eu estou falando isso por causa do sistema Oculus Sync, que permite que o Mavic trabalhe com 2 controles e mais o óculos independente, tudo cada um com sua tela. Cada um com a sua tela, isso que é bacana. Um ponto negativo para o Mavic com relação ao Phantom é que realmente, por causa desse sistema, ele não funciona com aplicativos como o Drone VR Lite. Que o Vanzan usa o Drone VR, eu testei com o Lite também, comprei um óculos aqui, ó. Mas não deu certo. Ainda bem que o Lite, eu comprei a licença para testar, não tem versão de teste, mas eles reembolsaram, né? No caso do Lite, o drone ficou com o gimbal malucão, meu. Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Ainda bem que eu não saí do raio de visão dele, porque eu tirei o óculos e trouxe ele na mão, né? Não tem jeito. Por isso que é importante você treinar com um drone mais simples antes.
Você tem que ter essa destreza. O drone, quando está vindo para você, inverte todos os controles. Dependendo de onde você está, se você tiver visada, você consegue trazer ele na mão. Se você não treinar antes, se você só souber voar com o negócio todo automático, tudo bonitinho, numa situação dessa, você pode causar um acidente. Então, assim, comparado com o Phantom 4, são esses os pontos mais importantes, né? O rádio é diferente, tá? Não dá para falar quem é melhor ou quem é pior, é só diferente. Ele é tão estável quanto o Phantom, ele tem a imagem tão boa quanto o Phantom e ele é mais portátil, por isso que ele acaba custando um pouco mais. Por que, bom, no final, só para resumir aí a minha história, que eu falei, pô, eu ia comprar um Phantom 3 e acabei chegando numa Mavic, porque eu recebi indicação do pessoal que fez fotofilmagem do meu casamento. E eles me indicaram uma empresa chamada H18 Drones. Não tenho nada com eles, assim, né? Eu só comprei uma vez deles, mas volta e meia eu continuo conversando com o Alan. Eles têm loja no Mercado Livre, que me recebeu muito bem. Eu prezo muito pela tratativa. E na época eu fiz muita pergunta pro Alan e o cara respondeu numa boa. Ah, mas o cara queria vender. Tá, mas existem vendedores e vendedores, você sabe muito bem disso. E eu prezo pelo bom atendimento. Acabei fechando com ele na escura. Foi uma indicação. Eu quis o drone, eu fiz a transferência para ele e eu me arrependi. Me arrependi, assim, profundamente por 4 dias, porque eu fiz essa transferência na sexta-feira, ele já não podia mais, já era no final da tarde, falou, não dá mais tempo de eu postar, vou postar para você só na segunda-feira. Mas eu mando o Sedex 10, terça-feira de manhã tá aí. Daí eu me arrependi por 4 dias, que foi esse tempo, né? Caramba, eu comprei uma Mavic, cara, gastei uma grana, né? Às vezes você fica pensando o que você podia fazer, que você não é momento, por causa da crise, o emprego e não sei o quê. Mas quando chegou, acabou, tá? Esse arrependimento foi só por 4 dias. Eu comprei porque realmente a H18 me deu uma condição de preço que era um pouquinho mais do que o Phantom 4, cara. Já com o kit Fly More, né? Então tem aqui o case, vem com 2 baterias que eu coloco aqui no case, ó. Né? Vem com 2 baterias, vem o case, vem um hub para você ligar as 3 baterias ao mesmo tempo. Vem com mais 2 pares de hélice, que a DJI só manda um par, tá? A mais. Então, um pouco mais. Eu acabei comprando uma Mavic, foi aquela história, falei, pô, mais um pouco, né? Se comparar com o preço do Phantom 3 era muito pouco, mas eu já tinha me convencido a comprar um Phantom 4. Pô, um pouco mais é o que eu quero, né? Essa questão de portabilidade para mim é importante. Paciência que não vai funcionar com o Google VR, eu já sabia, com o drone VR, eu já sabia, o Vanzan já tinha falado, mas o que eu estava buscando era um drone portátil. Um pouquinho mais eu comprei e realmente, né, voltando à pergunta inicial, valeu a pena. O Spark, que chegou agora, né, não tem ainda nem no Brasil, o Spark é o seguinte, ele é um drone voltado, a DJI está ampliando ainda mais o mercado com o Spark. O Mavic foi um sucesso, né? Como eu falei, foi um divisor de águas, um drone diferente do que tinha, porque todos os drones eram do mesmo jeitão. A DJI veio, quebrou um paradigma, trouxe um drone diferente, deu certo, rebentou de vender. Hoje o que tem de vídeo de DJI, de Mavic Pro no YouTube, nunca vi isso, né? E todo mundo muito feliz. O Spark veio para ampliar ainda mais. É o drone for dummies, não é o cara que quer aprender a pilotar, né? Ele vem, decola da palma, tem reconhecimento facial, né? Você consegue com a palma da sua mão direcionar o drone para tirar sua selfie. Ele também usa o sistema OcuSync, que para mim foi um alívio, significa que funcionou, né? Se a DJI está mantendo. Significa também que ele aceita outro controle, provavelmente, que ele também recebe sinal direto do óculos, do VR, mas ele tem um alcance, a especificação sem barreira e sem interferência é de 2 km. Daí eu não sei te responder como é que fica o desempenho na cidade. Mas eu não vejo o Spark como um competidor do Mavic, não veio para tirar o lugar do Mavic, e se existisse o Spark na época que eu comprei o Mavic, talvez eu não compraria por causa do limite de 2 km, porque eu já sabia, se você, né, um pouco de pesquisa que você faz na internet, tem muito vídeo falando disso, e dá para você perceber que você tem muita interferência na cidade. Eu sou paulistano,
Minha semana é super corrida. Meu final de semana, normalmente, eu tô com a minha família e eu preciso de um hobby onde eu possa curtir o hobby junto com a minha família, onde eu tiver. Ah, vamos num parque e vou, levo o meu drone junto. Eu vou... A gente vai passear, vai pra praia, eu também né, vou levar meu drone, vou chegar com o drone. Ele não vai ter uma dimensão muito grande para chamar a atenção, mas ele tem um sinal de rádio suficiente para eu me divertir, para ir um pouco mais longe. Estou numa praia, quero ver uma ilha, estou na cidade, vamos ver o que tem ali naquela caixa d'água, né? Então, eu acho que o Mavic, com relação à portabilidade e alcance, ele está no intermediário, né? Ele é um pouco maior que o Spark e ele tem um alcance maior, pelo menos dentro, né, especificado, maior até do que o Phantom 4. Por isso que talvez eu não compraria um Spark hoje. Mas é uma opção. A DJI também está arrebentando. Eles estão entrando, né? Eles estão conquistando, né? Tá atraindo para o mercado pessoas que nunca pensaram em ter um drone. Né? Hoje em dia eu vi um amigo meu dizendo, pô, quero um, com o vídeo do Spark. Né? Quero um. Por quê? O cara vê o vídeo lá, o cara decola da mão, pousa na mão, você movimenta, você não precisa de controle, você tá com a família, quer tirar uma selfie, tá na praia, vamos tirar uma selfie. Pô, tranquilo, um drone pequeno. Sensacional. Talvez para mim seria o meu segundo drone, né? Quem sabe um dia. Preciso comprar o óculos primeiro, né? Então, sei lá. Mas enfim, uma coisa que me assustou no começo era o case, o tamanho do case. Eu achei muito apertado, depois você se acostuma, né? Porque é muito tranquilo, né? Eu coloquei aqui, ó, nessa proteção do gimbal aqui, eu prendi uma fita. Isso aqui foi uma dica que eu vi na internet que realmente funciona para você não esquecer de tirar o gimbal. Quando você liga o drone, não é nem questão de você voar com essa proteção. A questão é que quando você liga o drone, ele vai testar o gimbal, vai querer mexer o motor. Não estraga o motor. É claro que você ficar fazendo sempre deve estragar, mas não é que vai queimar o seu motor, não é isso. Porque é brushless, né? O motor é brushless, então vai passar batido, né? Vai rodar em falso e boa, não vai queimar se acontecer isso, mas se sempre acontecer vai deteriorando. Mas com isso aqui, ó, eu nunca esqueci de tirar essa proteção do gimbal. Quando você se acostuma a usar o case, meu, é sensacional. Esse case aqui, meu, quando eu vou viajar, o que eu faço? Eu não coloco as baterias aqui, coloco o controle, né? Coloco aqui o controle e eu tô com um pouco mais de dificuldade por causa do ângulo aqui. Tá aqui, ó. E eu coloco isso aqui dentro da minha mochila, junto com a câmera fotográfica, com todo aquele aparato eletrônico que a gente já tem que levar. Pessoal, é isso aí. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Não esquece de compartilhar e curtir. Até a próxima!